Olá, boa noite, família Nazareno, Feliz Natal. Hoje é o quarto domingo do Advento e é também a véspera de Natal. E a gente, apesar de não estar juntos presencialmente, não podia deixar essa data sem uma palavra, uma devocional, uma reflexão bíblica para alimentar o seu coração. E hoje, como temos feito ao longo desse mês, quem está comigo aqui, meu colega de pregação hoje, é o PP. Olá, boa noite a todos e todas. Que essa reflexão que construímos juntos e também que estudamos, que temos a dar essa mensagem também, nós aqui recebemos também, possa abençoar seu coração, sua vida, nesse Natal, nesse Advento, nesse final de ano. Para todos e todas que estão precisando um pouco de alento, de esperança, de um pouco de fôlego de vida, nesse momento de tudo que passou, onde você reflete, onde você pensa no ano que passou, no que fez, no que não fez, no que poderia ter feito, naquilo que não foi feito ainda, mas que Deus possa tocar no seu coração, na sua vida e possa te dar um alento, um fôlego novo. Amém. Bom, como eu disse, hoje é o quarto domingo do Advento e é também domingo de véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E por conta dessas datas, o lecionário nos indica dois textos. Para o quarto domingo do Advento, Lucas, no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. E, por conta da véspera de Natal, Lucas, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 14. Então, são textos que narram a gestação de Jesus, o chamado de Maria e a promessa do nascimento de Jesus, e o outro texto que fala sobre o nascimento propriamente dito de Jesus, o cumprimento dessa promessa que acontece em Belém. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. E a gente conversando, né, tentando pensar sobre o que esses textos têm em comum e o que eles podem compartilhar, eles podem nos ensinar e nos incentivar nesse período de Natal, de fim de Advento, início de Natal, né, de promessa e cumprimento, é olharmos para como Deus faz as suas promessas e como Deus as cumpre, ou seja, como Deus age no mundo. E o que a gente percebe é que existem basicamente 3 características, juntando esses 2 textos, da forma como Deus age. São 3 características da ação de Deus que esses textos nos comunicam. Deus age de maneira surpreendente, Deus age de maneira oculta e Deus age de maneira colaborativa. E o que esses textos têm a nos dizer sobre isso? Deus age de maneira surpreendente. Ele escolhe uma menina, naquela época e naquele contexto, provavelmente uma adolescente, numa situação que você não espera que nasça um rei, o Messias, filho de Davi, mas é ela que é escolhida por Deus, Maria, para ser a mãe do menino, para gerar o menino no seu ventre. A gente vê que é uma situação de milagre. Ela não havia ainda virado esposa de José, e isso provavelmente gerou um problema para eles. Ela não havia casado com José e por isso ela não poderia ter engravidado. Mas mesmo assim ela engravidou. E o texto enfatiza isso. Ele diz que o que é impossível para os homens é o que Deus faz. Deus faz o impossível e é o que ele fez. Ele surpreende na escolha de Maria e na forma como gera Jesus em Maria. E quando a gente fala do nascimento de um rei, existe essa ênfase na literatura de Lucas para falar da gestação e do nascimento de Jesus, nessa linguagem real, política, para falar de Jesus como o rei de Israel. Mas você não imagina um rei sem lugar na hospedaria para nascer e nascendo no meio num lugar que não era preparado para isso. Ele não nasce num palácio, numa corte, ele nasce completamente abandonado, ele junto com seus pais, num lugar completamente inapropriado, sujo. O texto fala que Maria envolve ele em alguns panos, e isso provavelmente para protegê-lo das bactérias, neném recém-nascido. Então Deus age de maneira surpreendente na geração e no nascimento de Jesus, mas Deus age também de forma oculta. Porque o que a gente vai vendo na narrativa, se você olha com olhos naturais, nada daquilo faz sentido. Mas quando você olha de outra forma, da forma que o evangelista está tentando contar para a gente percebe que naquela manjedoura não estava só um menino qualquer, estava o descendente de Davi. Não estava só um menino qualquer envolto naqueles panos, estava o Salvador, o Messias, o Senhor, como diz o texto. Aquele menino nascido ali, e que você olhava e não dava nada, os anjos descem dos céus e aparecem diante dele para adorá-lo, para celebrá-lo, para bendizê-lo. Então há algo acontecendo ali que é para além do que os nossos olhos podem dizer. Deus age de forma oculta. E Deus age também, em terceiro lugar, de forma colaborativa. Ele aparece para Maria na pessoa de um anjo, ele aparece para os pastores na pessoa de um anjo. Ele escolhe um mensageiro celestial para se apresentar e para dar as suas palavras, para fazer a sua promessa, para dar as suas instruções. E algo que é interessante é que a disponibilidade de Maria e dos pastores está em destaque, porque no capítulo 1, o texto de Lucas abre com o mesmo anjo aparecendo para Zacarias, um sacerdote, o pai de João Batista, mas ele duvida.
das palavras do anjo, ele se amedronta e duvida. Diferentemente, Maria e também os pastores, eles têm medo, mas eles não duvidam. Eles se confiam na palavra, se deixam conduzir pelas palavras ditas pelo anjo. Maria diz, olha, se a sua palavra é essa, isso não faz muito sentido na minha cabeça. Mas se essas são as palavras que Deus te deu, essas são as palavras que você está me entregando, está me dizendo, eu confio e eu vou de acordo com elas. Então, Deus usa o anjo, Deus usa Maria, Deus usa José, Deus usa os pastores. Deus atua através de pessoas disponíveis para serem canal do seu plano. E esses elementos que aparecem no texto, essas características da ação de Deus que aparecem no texto, são importantes, porque o nosso Deus é um Deus que não se arrepende. É um Deus que não é homem para mentir, nem para se arrepender. É um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E pensando nisso, na ação de Deus na história, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é que a gente pensa como que é essa história, como que a promessa e o cumprimento está relacionado com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano hoje. De que maneira Deus age de maneira surpreendente, oculta, de maneira em que os nossos olhos, à primeira vista, não conseguem perceber, e de que maneira Deus está procurando essa disposição nos nossos corações para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Porque Ele continua fazendo, como nós vimos e como Davi disse. Uma primeira história que penso que é surpreendente, que é simples, que à primeira instância, à primeira vista, é um gesto ínfimo, pequeno, é Rosa Parks. Num período de segregação racial nos Estados Unidos, uma mulher que se recusa a se levantar, e nesse gesto de recusa tem um quê de luta, de algo novo, de algo surpreendente. Nascida em 1913, Rosa Parks foi uma mulher afro-americana, neta de escravizados e cristã metodista, que largou a faculdade para ajudar a sustentar sua família doente, trabalhando como costureira. Num dos dias em que retornava do trabalho para casa, em 1º de dezembro de 1955, na cidade de Montgomery, Rosa Parks se recusou a ceder seu assento para um homem branco. Naquela época, vigorava uma lei de segregação racial nos ônibus, que destinava assentos específicos a pessoas negras, sendo que, quando o ônibus lotasse, eles passavam a destinar-se às pessoas brancas, obrigando as pessoas negras a ceder seus lugares. Foi o que aconteceu naquele dia, naquele ônibus. Rosa estava num dos bancos destinados às pessoas negras, até que os assentos para os brancos lotaram, e o motorista exigiu que ela cedesse seu lugar a um homem branco, que estava de pé, ou ele chamaria a polícia. Ela disse ao motorista, eu não deveria ter que me levantar, e mudou de poltrona, mas não se levantou. Então ele chamou a polícia, que prendeu Rosa em flagrante. 3 dias após ouvir o que havia ocorrido com Rosa, mais de 40.000 passageiros afro-americanos iniciaram um boicote à companhia de ônibus, que durou mais de 1 ano, causando um grande prejuízo financeiro à empresa de transporte. Os negros passaram a ir trabalhar todos juntos a pé ou compartilhando carona. Até que no fim de 1956, a Suprema Corte Americana julgou ser inconstitucional a segregação em transportes públicos. Antes de falecer, em 24 de outubro de 2005, Rosa Parks lançou sua autobiografia em 1992, foi premiada pelo então presidente Bill Clinton no Congresso americano em 1999 por sua luta pela liberdade e ainda viu sua história virar filme em 2002. A vida de Rosa Parks não se tornou mais fácil depois daquele dia. Pelo contrário, depois de ter sua fiança paga e sair da cadeia, Rosa e seu marido foram demitidos, tiveram de se mudar para o norte dos Estados Unidos fugindo da perseguição, e no fim de sua vida, já viúva e muito idosa, ainda sofria para conseguir pagar as contas. Apesar disso, aquele gesto aparentemente pequeno lá em 1955, o gesto surpreendente,
simbólico, corajoso e pacífico de não se levantar, desencadeou uma longa e vitoriosa marcha pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E fico pensando de quais ações nossas que estão contidas no nosso dia a dia, que fazem algo novo aparecer, que nos possibilita uma gestação de um futuro que não existe, que está contido nessa surpresa de Deus e que tem a ver daquilo que Deus está fazendo e quer fazer no mundo. Então, nessa história de Rosa Parks, eu vejo que nesses pequenos gestos de solidariedade, de resistência, de disposição para perceber o que o momento exige de nós, faz com que Deus nasça, faz com que uma promessa de futuro venha sendo gestada para que a gente possa sonhar novamente. E se você for ver, essa ação de Rosa Parks, ela desencadeia uma série de movimentos contra a segregação nos Estados Unidos, que possibilita uma vitória à população negra ali. E eu fico pensando que nesse gesto de Rosa Parks, nesse ato, há mais do que os olhos podem ver. Ali que parece apenas uma mulher sentada que se recusa, contém um grito de vida, um posicionamento de vida. Aquilo que está oculto, que parece não ter nenhum significado, vem e surpreende. Parece só uma teimosia, né? Parece... Ela não levantaria do seu lugar. Exatamente. Por que não? Por que não levantar? Por que não simplesmente seguir o momento que todo mundo fazia? Porque é importante a gente perceber, Davi, e a todos vocês, que na ação de Deus na história, a gente pensando no contexto em que Lucas está escrevendo, o nascimento de Jesus, o anjo que anuncia Jesus dessa maneira também, e na maneira que o evangelista está narrando, é que Israel é uma colônia romana. Que a gente pensando na ação de Deus na história e do povo de Israel, dos hebreus até, trazendo para Moisés, que eles eram escravos, escravizados no Egito. E ali, Jesus, no nascimento, nessa promessa de Deus, Israel é uma colônia romana também. E a gente pensa esse momento, né, da Rosa Parks, do povo de Israel agora sobre uma opressão romana, e eu fico pensando nesses momentos em que diante de nós, onde as coisas parecem impossíveis, parecem que não vão mudar, que não vai dar mais nada, não tem como eu fazer mais nada, não tem mais futuro para mim, não tem mais possibilidade, eu sou isso mesmo, a vida é sempre a mesma. Eu fico pensando em um outro momento também, que é o nascimento do meu filho, Caetano. Que o nascimento de Jesus, quando a gente olha do anjo anunciando o Messias, o Salvador, daquele que vem do trono de Davi, que é um rei, e vem um nascimento onde Jesus está numa manjedoura. Um momento tão simples, tão oculto. Por que Deus se oculta dessa maneira? Por que está ali? Mas eu fico pensando que quando eu pego o Caetano no colo, depois de todo o período da Júlia no trabalho de parto, como ela estava cansada naquele momento, mas quando eu pego aquela criança frágil no colo, quando ele vem nos meus braços, naquele momento tem um momento transformador, de que diante de mim, diante daquela fragilidade, daquela vulnerabilidade, eu pensei muito no texto de Jesus nascendo, é que ali continha algo sagrado, que ali continha o nascimento de uma vida, e toda a vida é sagrada, e que o nascimento de Jesus como uma criança ali também possibilita para mim um momento transformador, de que a minha vida não seria mais novamente nem as noites,
Também. Tem Especialmente. especialmente as noites. Para a Júlia, mais ainda. Mas é para a gente pensar que nesses momentos onde a gente vê que não tem mais futuro para nós, é que a gente começa a pensar que o Natal, que é Jesus entre nós, que é Deus conosco, e a gente começa a pensar nos elementos do texto, de quando Deus vem, o anjo vem e visita Maria e fala que a sombra a cobre, que é o mesmo em paralelo com Gênesis, quando o Espírito de Deus paira por sobre a superfície das águas e Deus vai transformando o caos em cosmos. Deus vai dando um futuro, Deus vai dando forma, Deus vai criando, vai tirando possibilidades de impossibilidades. Deus vai fazendo gestar, vai criando, vai modelando um novo futuro para nós. E é isso que o texto tem a dizer para nós hoje. E quando a gente pensa que Deus age de maneira surpreendente, de maneira oculta e de maneira colaborativa, que ele quer encontrar em nós corações dispostos a fazer aquilo que ele está fazendo no mundo. Eu penso que Deus nos usa. Que Deus... Ele continua pairando, né? Exatamente. Que o Espírito de Deus continua pairando sobre agora as nossas vidas, fazendo uma continuação do texto, que o Espírito de Deus está em nós agora. Que Deus espere que a gente seja essas sombras, eu acho, fazendo uma analogia, se me é permitido, para que onde a gente veja fim, tenha uma nova origem, um novo começo, uma nova possibilidade de vida, de fôlego, de alento. Porque Natal é isso também, gente. Depois de tanta coisa que a gente passou, de tanta segregação familiar que a gente vive muitas vezes, que a gente não gosta, de brigas que acontecem no nosso dia a dia, dentro das nossas comunidades também, Deus quer dar um novo começo para nós. E esse novo começo tem a ver com solidariedade, tem a ver com comunhão, tem a ver com misericórdia, tem a ver com uma nova possibilidade de uma nova vida sendo gestada para nós. Eu acho que é isso que Deus tem para nós hoje, para nos lembrar de que aquele Deus que age na história continua agindo hoje, e que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente tenha a sensibilidade dos olhos para perceber além de um momento, de um cotidiano, de um momento frágil, de vulnerabilidade, tem a vida acontecendo, tem Deus agindo no nosso meio. Como Deus agiu com o Espírito pairando sobre as águas, ele pairou sobre Maria e ele continua pairando sobre nós, assim como Deus fez nascer filhos impossíveis das matriarcas de Israel, ele fez nascer de Maria e Isabel e ele continua a fazer hoje. Assim como Deus fez nascer um libertador de Israel de um contexto de opressão estrangeira e de infanticídio, como fez com Moisés no Egito, Deus fez na pessoa de Jesus e ele continua a fazer hoje. O ponto é que Deus continua sendo e fazendo o que ele sempre fez, a ser o que ele sempre foi. E isso é relevante porque o semeador saiu a semear. Deus continua lançando sementes de futuros, de novos começos, sementes de vida. E essas sementes buscam terras férteis para florescer e dar fruto. E o convite nesse Natal é para que nós sejamos terra fértil para os novos futuros de Deus, para os novos começos que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa família, no nosso contexto, na nossa comunidade. Deus é o mesmo e continua agindo de forma surpreendente, de forma oculta e de forma colaborativa. Deus continua fazendo o extraordinário, o impossível. Mas Deus também continua buscando pessoas simples, comuns, como Maria, como os pastores, para abrigar, para serem canais
da vida de Deus, da bênção de Deus, do plano de Deus, em gestos simples. Não em gestos extraordinários somente, mas em gestos simples, cotidianos. Como não levantar do ônibus diante de um costume que segrega um grupo de pessoas por conta da cor da pele. Como um gesto simples, como pegar um filho no colo. Um gesto simples como dizer um eu te amo para alguém que você não diz há muito tempo. Um gesto simples como orar para alguém. Um gesto simples, cotidiano, ordinário. Um abraço. Como um abraço que alguém está precisando. Deus continua o mesmo, agindo da mesma forma, fazendo o impossível, mas também fazendo o muito possível, o simples, o ordinário, o comum, o pequeno. Sejamos terra fértil para os novos começos, para os novos futuros, para os novos horizontes que Deus está plantando no mundo. Esse é o nosso convite para esse Natal. E por fim, é uma lembrança. O Natal é uma lembrança, mas é também um momento de celebrar, de adorar, de louvar a Deus, porque Ele está presente. Esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse Deus que agiu no passado e continua a agir de forma surpreendente, oculta e colaborativa, no extraordinário, mas também no ordinário. É o Deus que está presente, que não se esqueceu de nós. A esperança, a vida. Natal é tempo de celebrar. Por isso celebremos o Natal que é Jesus. A grande, maior, mais surpreendente, extraordinária bênção que Deus nos deu, a pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e um Feliz Natal. Um Feliz Natal para vocês, para todos vocês. Que possa ser um tempo novo, um tempo que você possa perceber que Deus está com você, que Deus está nascendo aí, onde você está, e que você possa celebrar esse nascimento, que você possa relembrar essa memória, e essa memória também possa te trazer vida, para você que está precisando agora. Que Deus te abençoe. Amém.